Olá, amigos, eu vou passar, vamos dar continuidade ao nosso material de matemática básica do ensino médio. Rivelino, na aula passada nós terminamos probabilidades. E agora? Bem, na aula passada a gente a gente encerrou todo o material do segundo ano do ensino médio. Segundo ano, Rivelino, eu estou dando o material do segundo, estou chamando esse material do segundo ano só para dar uma referência a vocês. A gente viu o quê? A gente viu PA, PG, a gente viu matriz determinante, sistemas lineares, análise combinatória e depois probabilidades. Normalmente você encontra esse conteúdo num livro do ensino médio do segundo ano. E agora, Rivelino? Agora a gente vai trabalhar o do primeiro ano. Por que iniciar pelo do segundo ano? Porque você pegar o ensino médio de uma maneira geral, a parte associada ao segundo ano é a que mais está presente nos concursos de uma maneira geral. Tá certo? E a do primeiro ano, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar um assunto bem básico, bem simples, que vocês já conhecem, já estudam desde o ensino fundamental 1, que é a teoria dos conjuntos. Né? A gente vai começar por teoria dos conjuntos, que é um assunto bem simples, e depois a gente vai para conjuntos numéricos, para exponencial, logaritmo, assuntos aí já um pouquinho mais trabalhados, tá certo? De tal forma que devagarinho a gente vai cobrindo todo esse conteúdo do ensino médio. Já? Então vamos iniciar. Vamos aqui para a lousa. Teoria dos conjuntos. Conceitos iniciais. Vamos lá. Conjunto. A noção de conjunto em matemática é a mesma do dia a dia. Ou seja, conjunto é o mesmo que agrupamento, coleção, classe, etc. Exemplo, conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Ora, moçada, o nosso conceito de conjuntos, o conceito de conjuntos que nós vamos trabalhar em matemática, é igual ao conceito do nosso dia a dia. Né? A gente entende por conjunto, um conjunto de alunos, de uma sala de aula, um conjunto de professores, do eu vou passar. Então, essa noção que nós temos de conjunto no nosso dia a dia é a mesma que a gente vai levar para a matemática, tá certo? Ele citou aí um exemplo que seria o conjunto das vogais. O que é o conjunto das vogais? É um conjunto formado pelas letras A, E, I, O, U. Tá certo? Então vamos para frente. Elemento. Cada objeto da coleção é chamado de elemento do conjunto. Ora, se você pega uma sala de aula, conjunto dos alunos do terceiro ano do ensino médio, cada aluno que compõe o terceiro ano, ele é um elemento daquele conjunto. Tá certo? No caso das vogais, cada letra A, E, I, O e U são elementos do conjunto das vogais. Então, cada letrinha dessa é um elemento. Vamos continuar. Relação de pertinência. Se um elemento é membro de um conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto. Este fato é indicado pelo símbolo pertence. Exemplo, aí ele dá o conjunto das vogais e diz que o pertence a esse conjunto e Z não pertence a esse conjunto. Rivelino, o que é que a gente precisa chamar a atenção aí? Bem, a gente precisa chamar a atenção para uma coisa. Relação de pertinência. Quando é que a gente utiliza a relação de pertinência? A relação de pertinência, ela se dá de um elemento para um conjunto. Sempre de um elemento para um conjunto. Então, quando você tem um elemento e você quer relacioná-lo com um conjunto, então você vai usar uma relação de pertinência. Você diz se o elemento pertence ou não pertence àquele conjunto. Nunca você vai dizer que um elemento está contido naquele conjunto. Não. Um elemento ele pertence ou não pertence a um conjunto. Já? Então, a relação de pertinência, ela se dá de um elemento para um conjunto. Rivelino, como é que eu simbolizo essa relação de pertinência? Bem, você simboliza pelo símbolozinho que ele citou aqui, que é a letra E. Vamos chamar aqui a atenção. Vamos dar uma marcada nele, né, para você. Está aqui ele, ó. Esse símbolozinho aqui é o símbolo pertence, tá? Ele é que diz se um elemento pertence ou não a um conjunto. Então, se você, nesse caso aqui, no conjunto das vogais, o U, ele pertence ao conjunto A, que é o conjunto das vogais. Por que ele pertence, Rivelino? Porque ele está aqui, ó.
Ele está bem aqui assim, no conjunto das vogais. Já o Z, que não aparece nesse conjunto, você diz que ele não pertence. Qual é o símbolo do não pertence? É o símbolo de pertence cortado. Uma letrinha E cortada. Então, aí a gente dá o nome de relação de pertinência. É você dizer se um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Joia? Beleza, aí, Rivelino, vamos para frente. Agora, representação de conjuntos. O que é que a gente vai ver aí? A gente vai estudar como um conjunto pode ser representado. Tá certo? Como é que eu, pensando num conjunto, eu posso representá-lo ou de maneira mais fácil ou de uma maneira que você seja capaz de entender. Já? Vamos lá. Primeira representação. A gente tem uma representação por enumeração. Então, a gente pode representar um conjunto por enumeração. Rivelino, quando é que um conjunto está representado por enumeração? Vamos ler. Podemos representar um conjunto enumerando seus elementos. Ou seja, um conjunto ele é representado por enumeração quando você cita os elementos do conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números pares positivos menores que 8. O conjunto dos números pares positivos menores que 8. Quais são os números pares positivos menores que 8? 0, 2, 4 e 6. Então, esse conjunto aqui, ó, formado por 0, 2, 4, 6, é o conjunto dos números pares menores que 8. Observem que eu citei todos os elementos. Eu enumerei os elementos. Beleza, Rivelino. Outro exemplo. Conjunto dos meses do ano iniciados pela letra J na língua portuguesa. Então, conjunto M, conjunto dos meses do ano iniciados pela letra J. Janeiro, junho e julho. Então, eu estou citando os elementos, eu estou enumerando cada elemento. Então, essa é a representação de conjuntos por enumeração. É a situação em que você cita, que você escreve os elementos. Beleza, Rivelino, vamos para frente. Propriedade. Uma outra maneira de você representar o conjunto é atribuindo uma propriedade a esse conjunto. Rivelino, como é que eu vou saber se um conjunto está sendo representado pela propriedade? Bem, ele vai ter que lhe dar. Você, na hora que lê o conjunto, ele vai lhe dizer, ele vai lhe mostrar qual é a propriedade. Pronto, um caso desse aqui. O conjunto A é igual a x pertencente aos naturais, tal que x é menor que 8 e maior que 0. Então, isso aqui é uma propriedade. Só é elemento desse conjunto aquele elemento que satisfizer essa propriedade. Então, vamos dar uma lida. Quando todos os elementos de um conjunto, e somente eles, satisfazem uma certa propriedade. Então, um conjunto é representado por uma propriedade quando todos os elementos dele satisfazem uma certa propriedade. É o nosso caso aqui, né? Ó, vamos marcar. O conjunto A é igual a todos os elementos X pertencentes aos naturais, tal que, não esqueçam, tá certo? Que essa barrinha aqui, ó, ela é chamada de tal que. Então, o conjunto A são todos os elementos X pertencentes aos naturais, tal que esse X, esse meu elemento X tem que ser menor que 8 e maior do que 0. Ora, quais são os elementos X menores que 8 e maiores que 0? Se você pegar no conjunto dos naturais, os números menores que 8 e maiores que 0 vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses são os elementos menores que 8 e maiores do que 0. Rivelino, mas eu preciso enumerar os elementos? Não. Você, só olhando para a propriedade, você já sabe, né? Ó, você já sabe qual é o conjunto. Você pode representar por intervalos também, mas você não precisa enumerar os elementos do conjunto. Beleza, Rivelino, vamos para frente. Diagrama. Uma outra maneira de representar um
Conjunto é através de um diagrama. Está aqui um diagramazinho, ó. Você tem uma espécie de bolinha, né, ó, em que dentro dessa bolinha constam os elementos do conjunto. Então, todo mundo que estiver dentro dessa bolinha é elemento desse conjunto. Quem estiver fora já deixa de ser elemento do conjunto. Então, o diagrama. Utilizamos diagramas para facilitar a visualização de conjuntos. Pessoal, a utilização de diagrama é fundamental. Por quê? Porque ele facilita muito a nossa vida na hora de resolver problemas. Exemplo, conjunto dos números naturais pares menores que 10. Quem são os números naturais pares menores que 10? 0, 2, 4, 6 e 8. São os naturais pares menores que 10. Essa representação por diagrama, ela foi criada por um matemático inglês chamado Venn. Né? Por isso que a gente chama de diagrama de Venn. Diagrama de Venn-Euler, né? Porque o Euler também trabalhou conjuntos utilizando diagrama. Então, algumas bibliografias você encontra diagrama de Venn-Euler, tá certo? Então, está aqui o diagrama. Beleza, Rivelino, vamos para frente. Conjunto vazio. Conjunto vazio. Rivelino, é muito fácil esses conceitos, não? Olha, pessoal, são fáceis, mas você vai ter que relembrar, né? Então, eu não sei como é que está cada um. Para alguns alunos, isso aqui já é batido. Para outros, não. Então, a gente está só conceituando para não ter problema lá na frente. Chama-se conjunto vazio e indica-se por uma bolinha, né, ó, com um traço. Né, ó. Isso aqui é o símbolo de vazio, uma bolinha com traço. O conjunto que não possui elementos. Então, exemplo. Conjunto dos meses do ano que começam pela letra Z. O conjunto dos meses do ano que começa pela letra Z é um conjunto vazio. Por quê? Porque não existe nenhum conjunto dos meses do ano. Não existe nenhum mês do ano na língua portuguesa que inicie pela letra Z. Então, conjunto vazio é um conjunto que não tem nenhum elemento. Beleza, Rivelino? Igualdade de conjuntos. Olha, moçada. Igualdade de conjuntos já é um conceitozinho simples, fácil, mas que às vezes complica alguns alunos. Então, tenham muito cuidado. Embora simples, tenha cuidado com o que você vai ver agora, tá certo? Vamos dar uma lida. Igualdade de conjuntos. Dois conjuntos A e B são iguais quando têm os mesmos elementos. Dois conjuntos A e B são iguais quando têm os mesmos elementos. Sim, velho, qual a novidade? Tem os mesmos elementos, são iguais. E aí? Onde é que está a complicação? Vamos riscar aqui, né, um pouquinho. Se você olhar para esse primeiro conjunto, ele é formado pelos elementos 1, 2, 3. Beleza. Já o segundo conjunto, ele é formado pelos elementos 3, 1, 2. Eu pergunto, essa variação na ordem dos elementos vai alterar alguma coisa em relação à igualdade desses conjuntos? Não, tá certo? Esse conjunto ele não vai deixar de ser igual a esse por causa da ordem dos elementos. Então, tanto faz o 3, 1, 2, como 1, 2, 3. Os elementos são os mesmos? São. Se os elementos são os mesmos, eles são iguais. Então, dois conjuntos A e B são iguais quando tem os mesmos elementos. Não esqueçam do conceito. E agora? Agora esse outro, você pode estranhar, né? O primeiro conjunto, ele é formado pelos elementos A, B, B, C. E o outro conjunto, pelas letras A, B, C. Observem que nesse primeiro conjunto a letra A aparece duas vezes. A letra B também duas. E a letra C só uma. No outro, A, B e C só aparecem uma vez. Então, mesmo assim, esses conjuntos continuam sendo iguais. Por quê? Porque eles possuem os mesmos elementos. Joia? Então, não interessa se altera a ordem ou se altera ou se há alguma repetição nos elementos. Os conjuntos continuam sendo iguais. Beleza, Rivelino? Vamos para frente. Vamos lá. Subconjuntos de um conjunto. Outro assunto, né, outro item importante que você tem que dar ênfase. Subconjuntos.
Então, vamos ler o que é subconjunto. Subconjuntos de um conjunto. Sejam A e B conjuntos quaisquer. Se cada elemento do conjunto A é também elemento do conjunto B, dizemos que A é um subconjunto de B, ou que A está contido em B. Rivalino, entendi não. Vamos lá. Imaginem aqui os professores Rivelino, Emerson, Tiago Pacífico. Pronto, pegar esses 3 professores. Esses 3 professores são um conjunto. Né? A gente formou aqui um conjunto de 3 professores. Nós somos subconjuntos do conjunto de professores do Eu Vou Passar. Por quê? Porque nós pertencemos ao conjunto de professores do Eu Vou Passar. Nós estamos contidos, né? Pertencemos, cada um de nós pertence ao conjunto de professores do Eu Vou Passar. E nós 3 juntos estamos contidos no conjunto de professores do Eu Vou Passar. Então nós somos o quê? Nós somos subconjuntos do conjunto de professores do Eu Vou Passar. Rivelino, clareia mais. Vamos dar uma arriscada aqui, ó. Imagina aqui um conjunto A formado pelos elementos 1, 2. E imagine o conjunto B formado pelos elementos 1, 2 e 3. Eu pergunto, cada elemento do conjunto A também está no conjunto B? Também, né? Ó. 1 e 2, ó. 1, 2, 3. O 1 pertence ao A e pertence ao B. O 2 pertence ao A e pertence ao B. Então, a gente pode dizer que o A, ele é subconjunto de B. Por quê, Rivelino? Porque cada elemento do conjunto A é também elemento do conjunto B. Logo, né, o conjunto A, ele é subconjunto de B. Usando um diagrama para representar, você poderia fazer assim, né? Ó. Você tem aqui o conjunto B e você tem aqui o conjunto A. O conjunto A tem elementos 1 e 2 e o conjunto B, ó, 1, 2, 3. Observem que o 3, ele pertence ao conjunto B, mas não pertence ao conjunto A. Então, já o A, 1 e o 2, ó, ele está contido no conjunto B, tá certo? Então, o conjunto A, 1, 2, ele está contido no conjunto B. Beleza, Rivelino? Então, o A é subconjunto de B. É isso aí. O A é subconjunto de B. Está aqui, ó, através de diagramas, representando o A como um subconjunto de B. Ó. Você tem aqui o conjunto B maior, tem o conjunto A menor, contido em B. Então, todo elemento de A também é elemento de B. Logo, A é subconjunto de B. Para dizer de modo rápido que A está contido em B, usamos a seguinte notação. A está contido em B. Então, esse símbolozinho aqui, ó, é de estar contido. A está contido em B. E como é que a gente lê? A gente lê A está contido em B ou A é subconjunto de B. Beleza, Rivelino, vamos para frente. Agora, se você tem 2 conjuntos B e C, e o C não é subconjunto de B, tá certo? Ó, vamos lá. Se B e C são conjuntos, então C não é, marcar, né? Ó, C não é subconjunto de B quando? Quando existe algum elemento de C que não está em B. Então, dado 2 conjuntos B e C, C não é subconjunto de B quando existe algum elemento de C que não está em B. Aqui, ó, o C não é subconjunto de B porque existe pelo menos um elemento em C que não esteja em B. Então, como tem elementos de C que não estão em B, então C não é subconjunto de B. Rivelino, C tem que estar totalmente fora de B? Não necessariamente, né? Ó.
você poderia ter uma situação assim, ó. Está aqui o conjunto B, está aqui o conjunto C. Observe que somente uma parte de C não está dentro do conjunto B. Mas por causa dessa parte, o conjunto C deixa de ser um subconjunto de B. Tá certo? Por causa dessa partezinha, ó, que está fora de B, é que o C não é subconjunto de B. É o que ele diz, né? C não é subconjunto de B quando existe algum elemento de C que não está em B. Caso contrário, C é subconjunto de B. Se não tiver, né, nenhum elemento que não esteja lá dentro do B, se todo mundo do C estiver dentro do B, então você chama de subconjunto normalmente. Beleza aí, velho? Vamos para frente. Com relação a subconjunto, é interessante você gravar essas 3 observações que a gente vai ver agora. Quais são elas? Primeiro, o conjunto vazio está contido em todo conjunto. Então, isso aí você não pode esquecer, tá certo? O conjunto vazio está contido em todo conjunto. Simbolicamente falando, como é que a gente escreve isso? Simbolicamente falando, a gente escreve assim, ó. Vazio está contido no conjunto A para todo conjunto A. Para qualquer conjunto A, o vazio está sempre contido nele. Primeira observação importante. Beleza, para a próxima. Segunda observação importante. Dado um conjunto A, chamaremos de conjunto das partes de A, indicando por P de A, a coleção constituída por todos os subconjuntos de A. Que é isso aí, ó. Repete isso aí de novo que eu não entendi muito bem, não. Dado um conjunto A, chamaremos de conjunto das partes de A, indicando por P de A, a coleção constituída por todos os subconjuntos de A. Rivelino, clareia. Olha, o que é o conjunto das partes? O conjunto das partes, dado um conjunto A qualquer, como é que eu conceituo o conjunto das partes desse conjunto dado? O conjunto das partes é um conjunto formado por todos os subconjuntos que esse conjunto possui. Então, você tem um conjunto A, conjunto das vogais, A, E, I, O, U. Então, quem é o conjunto das partes desse conjunto dado, que é o conjunto das vogais? É um outro conjunto em que os elementos dele são todos os subconjuntos do conjunto das vogais. Espera aí, velho, vamos clarear. Quer dizer que eu tenho um conjunto e eu estou chamando de conjunto das partes desse conjunto dado a um conjunto formado por todos os subconjuntos dele. Exatamente. Vamos clarear mais. Vamos dar uma arriscada. Exemplo. Imagine aqui o conjunto A. 1, 2. Esse é o meu conjunto A. Quem é o conjunto das partes de A? Ora, o conjunto das partes de A é igual a um conjunto, aqui ele, né, ó, a um conjunto em que os seus elementos são todos os subconjuntos de A. Tá? O conjunto das partes é um conjunto em que os seus elementos são todos os subconjuntos de A. Vixe, Evelyn, então como é que eu vou saber quem são esses elementos? É só você pensar quais são os conjuntos que estão contidos em A. Vamos pensar um pouquinho. Quem são os conjuntos que estão contidos em A? O conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Então, ele faz parte do conjunto das partes. Beleza, Evelyn? O conjunto 1, né, o conjunto unitário 1, cujo elemento é 1, esse conjunto ele está contido no conjunto A. Logo, ele faz parte, né, do conjunto formado pelos subconjuntos dele. O conjunto 2 também faz parte do conjunto das partes. Por quê? Porque o conjunto 2 está contido no conjunto A. E o conjunto 1, 2. O conjunto formado por dois elementos, 1 e 2,
eles estão contidos no conjunto A. Então, eles também eles compõem o conjunto das partes de A, tá certo? Então, quem é o conjunto das partes do conjunto A, 1, 2? Vazio, conjunto 1, conjunto 2 e conjunto 1, 2. E vai lhe dar um outro exemplozinho aí. Imagine um conjunto B qualquer. Imagine um conjunto B formado pelo elemento 3. Quem é o conjunto das partes de B? Ora, o conjunto das partes de B é um conjunto formado por todos os subconjuntos de B. Quem são os subconjuntos de B? O B é unitário. Então, você tem o vazio. O vazio é subconjunto de B, porque o vazio está contido em B. E você tem o próprio conjunto unitário 3. O conjunto unitário 3, ele também está contido no conjunto unitário 3. Logo, ele é um subconjunto de B. Então, o conjunto das partes de B, são vazio e 3. Rivelino, legal. Beleza. Então, entendi. Vamos para a próxima. Observação 3. O número de elementos do conjunto das partes é igual a 2 elevado a NA, em que NA, o número de elementos do conjunto das partes de A, tá certo? O número de elementos do conjunto das partes de A é igual a 2 elevado a NA. Rivelino, vamos marcar isso. Vamos lá. O número de elementos, o meu interesse agora é no número de elementos do conjunto das partes de A. Você tem um conjunto A qualquer e eu quero saber quantos elementos tem um conjunto das partes de A. Então, esse número de elementos é igual a quê? A 2 elevado a NA, em que NA representa o número de elementos do conjunto A. Rivelino, explica melhor. Por exemplo, no item anterior, no slide anterior, nós vimos que o conjunto A era composto de 2 elementos, 1 e 2. O conjunto das partes de A tem 1, 2, 3 e 4. 4 elementos. O conjunto B, ele é um conjunto unitário formado pelo elemento 3. O conjunto das partes de B, é formado por 2 elementos. Quais são eles? O vazio e o próprio conjunto 3. O que a nossa observação quer chamar a atenção é que existe uma expressão para você calcular quantos elementos tem o conjunto das partes. Por exemplo, nessa primeira situação aqui, o número de elementos do conjunto das partes de B é igual a 2 elevado a 1. Por que 2 elevado a 1, Rivelino? Porque 1 é o número de elementos do conjunto B. Então, você vai pegar o 2 e elevar o número de elementos do conjunto que você quer calcular a quantidade de subconjuntos. Então, o conjunto B ele tem quantos subconjuntos? 2 elevado a 1. Por quê? Porque ele é unitário. Então, 2 elevado a 1, 2. Está aqui os dois, vazio e 3. Nesse caso aqui, o conjunto A é formado por 2 elementos. Então, quantos elementos tem o conjunto das partes? Número de elementos do conjunto das partes de A é igual a 2 elevado a 2. São 2 elementos. Então, 2 elevado a 2, 4. Está aqui os 4. Vazio, conjunto 1, conjunto 2, conjunto 1, 2. E, continuando, se você olhar aqui o conjunto A, que tem 3 elementos, qual é o número de elementos, qual é a quantidade de elementos do conjunto das partes de A? 2 elevado a 3. Por que 2 elevado a 3? Porque o conjunto A tem 3 elementos. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, se você fizer aqui as partes de A, você vai encontrar 8 elementos. Vamos ver.
vazio. Os conjuntos unitários 1, 2 e 3, tá certo? Os subconjuntos unitários, né? Ó. Mas também tem subconjuntos de 2 elementos, né? Ó. Subconjunto 1, 2, ele está contido em A. Subconjunto 1, 3, que também está contido em A. E o subconjunto 2, 3, que também está contido em A. Então, quem é o conjunto das partes? É um conjunto formado por todos os subconjuntos do conjunto dado. Então, quantos subconjuntos a gente já escreveu até agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos são subconjuntos, por quê? Porque estão contidos nesse conjunto aqui. E, por último, o conjunto 1, 2, 3. Tá certo? O conjunto 1, 2, 3 também está contido em A. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número de elementos do conjunto das partes é igual a 2 elevado à quantidade de elementos, que são 3, que é igual a 8, como está escrito aqui. Tá certo? Então, moçada, com isso a gente termina essa parte. Termina não. A gente inicia essa parte de teoria dos conjuntos, tá certo? Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade. Forte abraço, valeu.